quer saber um pouco mais sobre o que é ser nômade digital, alguns pós e contra, e se esse estilo de vida combina contigo, então você está no lugar certo. Vem comigo. Pois é, eu tinha escrito pós em vários lugares. Mas é que a pessoa pode se formar em ser nômade digital, né? Olá, eu sou Gisele Jinkles, sou nômade digital e eu viajo o mundo com meu marido e o meu gato. Essa é sempre a introdução dos meus vídeos, mas afinal, o que significa ser nômade digital? É alguém que não tem casa fixa e se muda com uma certa frequência. Isso pode ser se mudando toda semana, a cada mês ou a cada ano, não importa. O termo digital vem do trabalho que a gente exerce para viver. Então, basicamente, a gente tem que estar conectado digitalmente com o nosso serviço. Você pode exercer diversas profissões. Você pode ser um designer, um arquiteto, uma psicóloga ou um programador, que nesse caso é a profissão que eu e meu marido somos. É claro que existem programadores que vão presencialmente para o escritório e programadores que trabalham remotamente de casa, que é o nosso caso. E isso nos permite uma flexibilidade geográfica de estar aonde a gente quiser. Uma psicóloga, uma psiquiatra. Porque eu falei psicóloga e psiquiatra. E onde ser nômade? Você pode escolher qualquer lugar que lhe agrade e que se encaixe no seu custo de vida. Então você pode viajar dentro do teu próprio estado, por vários estados do Brasil, conhecer um pouco mais a América do Sul, conhecer Argentina, Chile, Uruguai. Você também pode viajar para outros continentes, conhecer a Ásia, a Europa, a África, enfim, o que a sua imaginação lhe permitir. E o seu bolso também. Eu vou listar alguns prós e contra que eu senti por ser nômade. Espero te ajudar a decidir se faz sentido ou não esse estilo de vida para você. 2, 3, 4. Eu acho que o ponto que mais pesa é a gente estar longe das pessoas que a gente ama, principalmente quando chegam algumas datas comemorativas e a gente não pode estar lá junto com as pessoas, comemorando, vibrando, participando. Mas é claro que a gente vai encontrar novas pessoas ao longo do caminho, vai fazer novas amizades, o que também é bem legal. Mas criar uns laços profundos de verdadeira amizade se torna um pouco mais difícil pela essa questão de a gente estar em mudança constante. Eu acho que se torna mais fácil quando você tem alguém para dividir a sua vida nômade. No meu caso, eu viajo junto com o Gil, então se torna bem mais fácil, porque a gente sempre tem um ao outro para estar compartilhando tanto os momentos bons quanto os momentos ruins dessa nossa trajetória. A gente também tem o Stitch, o nosso gatinho, então é sempre bom porque ele tá sempre ali com a gente. Como é que tu vai conseguir petisco, Stitch? Petisco, 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 petisco. Brabo, brabo, brabo. Ai, que cheiroso. Que cheiroso. Dá um oi, Stitch. Dá um oi pra câmera. Apesar de ter trazido o Stitch conosco, nem sempre é possível fazer esse tipo de viagem com o pet, seja pela questão dos custos, seja pela questão do próprio bichinho não conseguir se acostumar, pela questão ali do estresse constante de a gente estar se mudando. Então é sempre válido fazer alguns testes para ver se o bichinho vai conseguir se adaptar ou não a esse tipo de rotina. Mas se você quiser levar o seu pet contigo na sua jornada, ou mesmo só por uma viagem, saiba que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre documentação, sobre levar ele no avião, enfim, é um vídeo bem completinho, vale a pena conferir. Um dos problemas é que é bem difícil encontrar apartamentos telados. Então, se você vai viajar, principalmente com gatos ou mesmo com crianças pequenas, você tem que sempre estar atento para não acontecer nenhum acidente. Então, acaba sendo ali um ponto a mais de estresse no seu dia a dia e também você acaba prejudicando um pouco a questão de arejar mais a sua casa, que é uma coisa que me incomoda um pouco. Então, a gente está sempre ali cuidando de não deixar a janela aberta no ambiente que o Stitch esteja. Outro ponto é que aumenta o custo da viagem, tanto pela questão de transporte, avião, enfim, como mesmo você precisa estar sempre se preocupando em estar pegando uma moradia que aceita pet, e isso pode aumentar um pouco o custo do local que você alugue. Não pode ter plantas. Aqui é um ponto bem pessoal meu, eu particularmente adoro planta, adoro verde. Lá em Floripa eu tinha um monte de vasinho espalhado pela casa. E querendo ou não, como nômade eu não posso ficar carregando as plantas por aí, né, vou ser detida. Então um dos pontos que eu faço para me sentir mais confortável é estar procurando lugares que eu me sinta mais conectada com a natureza. Então que tenha praças, que tenha parques, que tenha praias. Live your life within the moment. And don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Hobbies que a gente não consegue manter.
Como eu mencionei anteriormente, plantas era uma coisa muito importante para mim, mas não só pela questão do verde que ela traz para o ambiente, como pela questão do jardinagem. Então, isso era uma coisa que eu praticava e eu acabei tendo que deixar um pouco de lado. Outro hobby que eu parei de fazer era criar modelos para impressora 3D. A gente tinha uma impressora, então eu conseguia criar ali no Fusion e no ZBrush, e hoje em dia eu acabo não fazendo mais. Poderia ainda, né, estar trabalhando no Fusion e no ZBrush, mas por não ter mais a impressora, perdeu um pouco a graça. Mas existem alguns hobbies que a gente consegue manter. No meu caso, eu levo comigo alguns materiais de pintura e de desenho. E aí, quais são os seus hobbies que seria difícil de você manter se você virasse nômade? Escreve aqui nos comentários que eu tô bem curiosa pra saber. Falta de conforto para trabalhar. Como nômade, a gente pode alugar um apartamento que era melhor ou pior do nosso apartamento antigo. Porém, uma coisa que é constante é a falta de conforto para trabalhar. A gente tinha um escritório planejado, a gente tinha uma cadeira confortável e hoje em dia, basicamente, a nossa cadeira é o que o Airbnb disponibilizar. É claro que às vezes a gente consegue ir para um café ou para um coworking, mas mesmo assim é bem difícil achar realmente uma cadeira ergonômica para trabalhar. Então, aí é um ponto que as costas não gostam muito dessa vida de ser nômade. Se desfazer dos bens materiais. Tudo tem que caber na mala P e na mala G. Então é meio óbvio que a gente deixa um monte de coisa para trás. No nosso caso, a gente deixou um apartamento, que por sinal a gente tinha passado os últimos anos reformando. A gente deixou um carro que a gente tinha comprado, acho que foi final de 2020. Eletrônicos, eletrodomésticos, coisas maiores. Mas vai além disso. A gente tem que olhar e às vezes se desfazer de lembranças, se desfazer de cartinhas, de coisas pessoais que a gente tinha. E até as roupas, você tem que começar a cuidar com aquilo que realmente faz sentido você levar na sua vida nômade. Então, você é obrigado às vezes a se desapegar de um moletom velho que você gostava bastante. Quanto mais minimalista você for, com certeza mais fácil vai ser essa prática. Me diz aqui nos comentários, seria muito difícil para você transformar tudo que você tem em apenas algumas malas? Tomar cuidado com o que compramos. Isso está bem ligado com o item anterior, só que agora num ponto de vista diferente. A gente tá passeando pela cidade, tá vendo coisas, tá passando por feirinhas, tá passando por loja e opa, a gente não pode comprar nada. Então, basicamente, tudo que a gente comprar, a gente vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Então, sempre você tem que estar ali verificando bem se faz sentido ou não aquela compra. Problemas de mudança. Aqui estão vários problemas gerais que você vai enfrentar por estar fazendo mudanças constantes. Uma delas é fazer e desfazer as malas. Apesar disso, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu deixo esse processo um pouco mais fácil, então vale bastante a pena conferir. Organize seus pertences em organizadores. Essa aqui é intermediária, né, com meus shorts. Você quer garantir que você não vai perder nada aí pelo meio do caminho. Eu simplesmente acabo adotando um processo mais visual, que eu acho que acaba ficando um pouquinho mais prático. Então eu simplesmente tenho ali algumas fotos de alguns pertences meus que são mais importantes pra mim. Adicione seus pertences preferidos na mala de mão. Essa é a caixa transportadora do nosso gato, Stitch, né? Então eu carrego ela. Então pra mim já é bem difícil viver com uma mala G, então ir com uma mala menor, nem pensar. Bom, você também vai gastar algumas horas aí do seu final de semana fazendo as mudanças, se adaptando ao apartamento novo, colocando tudo no lugar. Então, considere isso. Mudança de carreira. Para ser nômade digital, você vai precisar trabalhar home office. Então, basicamente, você pode, às vezes, apenas sair do seu escritório tradicional e passar a fazer o mesmo trabalho em casa, ou mesmo pode ser necessário para você uma mudança radical da sua carreira. No meu caso, eu fiz uma mudança de carreira. Não só pela questão de ser nômade, tinha aí outros fatores associados também. Eu era antes uma engenheira biomédica, fazia prótese de crânio, de mandíbula, de face, enfim, umas coisas aí meio loucas, e eu virei programadora. Mas eu acredito que, não importe qual área que você deseje ir, sempre vai ter alguma coisa que encaixa e que faz sentido e que você consegue sim trabalhar remoto. Escreve aqui nos comentários se você acredita que tem mais alguma coisa que pode complicar a vida para ser nômade. Mas será que depois de tudo isso que eu falei, vale a pena ser nômade? Bom, basicamente depende do quanto que você tem vontade de conhecer o mundo, ver coisas novas, aprender sobre culturas, sair um pouco do que você está acostumado. E eu acho que o ponto de maior vantagem em ser nômade é poder conhecer mais lugares num espaço de tempo menor. Se você vier viajar de forma tradicional, você tem 30 dias aí de férias ao longo de um ano. Então, basicamente, você vai conhecendo um pouco dos lugares do mundo a cada ano que passa. Então, para mim e pro Gil, viajar uma vez por ano para conhecer lugares novos não parecia o suficiente. Foi por conta disso que a gente resolveu abraçar as dificuldades e aproveitar essa nossa nova jornada de vida nômade. E com essa imersão de trabalhar e viajar em cidades que a gente nunca esteve antes, faz com que a gente consiga aproveitar muito mais. Normalmente a gente aproveita para explorar a cidade nos finais de semana e um pouquinho ali durante a semana quando dá. E a gente começou a nossa vida nômade por Lisboa. Eu tenho um vídeo que eu falo um pouquinho sobre os custos de vida da cidade e também um outro vídeo que eu falo de mais de 30 atrações imperdíveis por Lisboa. Então vale a pena conferir.
E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para acompanhar tudo que a gente tem passado por aqui. Obrigada, gente, e nos vemos no próximo vídeo. Fica meio ruim, mas tá bom. Está bom, finish! Vem, Titi, vem comemorar com a mamãe.